O carvão arde onde toca suas pálpebras. Kia tem 26 anos, uma princesa núbia capturada como escrava de guerra. 12 mulheres ajoelham nuas ao seu lado, pulsos amarrados, corpos cobertos de óleo até brilharem à luz das lâmpadas. O Sr. Senmut as observa como se fossem animais em um mercado. Ele para diante de Kia, afasta o pano que a cobre e decide sem emoção: esta núbia, aceitável. Preparem-na para meus aposentos esta noite. O que acontece dentro do núcleo mais íntimo da casa é pior do que a morte. A história apagou essas mulheres como se nunca tivessem existido. Kia era filha de um chefe núbio, prometida em casamento ao filho de um rei vizinho, educada em poesia e na administração de um lar. Então veio a guerra. As forças de seu pai foram derrotadas. Ela foi capturada e entregue a Senmut, supervisor dos celeiros reais, um homem cuja riqueza se media por campos que iam além do horizonte e por centenas de escravizados. Havia 37 dias que Kia estava no Egito, aprendendo a língua e aprendendo a temer o significado da expressão núcleo da casa. Agora, no salão de recepção do palácio, ela se ajoelhava sobre granito polido com outras 11 mulheres. Os pulsos estavam presos atrás das costas. Os rostos haviam sido pintados com cosméticos pensados para aumentar valor. Naquela manhã, a responsável pelos cosméticos fizera pequenos cortes ao redor dos olhos de Kia e esfregara carvão nas feridas. Assim os olhos ficam maiores e mais brilhantes. Explicara para a inspeção que decide seu destino. Kia sentia a ardência enquanto Senmut caminhava lentamente entre elas. Atrás dele, um intendente anotava em papiro, registrando observações que determinariam para onde cada mulher iria e para quais funções serviria. Os traços são bons, forte para o trabalho, refinada para a exibição, disse Senmut. Núcleo da casa. Kia entendeu. As mulheres dali não apenas limpavam ou cozinhavam, serviam ao senhor em tudo o que a esposa formal não faria. Geravam filhos que nunca herdariam. Viviam entre a escravidão e a concubinagem, protegidas e destruídas pela proximidade do poder. Uma mulher mais velha, chamada Merit, aproximou-se e segurou o braço de Kia. Venha, disse com sotaque núbio. Vou lhe dizer o que precisa entender para continuar viva. O que Kia estava prestes a aprender foi apagado das narrativas que celebram o Egito Antigo como uma civilização de glória e realizações. Lembramos das pirâmides, dos templos, das tumbas monumentais, mas monumentos são erguidos por mãos que a história não registra. Palácios são mantidos por corpos que os hieróglifos não nomeiam. As grandes propriedades da nobreza egípcia foram sustentadas por mulheres escravizadas, cujas vidas foram removidas do registro histórico. A escravidão no Egito não era única, mas um espectro. Em uma ponta estavam os devedores egípcios, em servidão temporária, com alguns direitos legais. Na outra, os cativos de guerra, núbios, líbios, asiáticos, despojados de todo status e presos a uma condição permanente. As mulheres ocupavam posições específicas nesse sistema. Eram valorizadas como força de trabalho, como reprodutoras que ampliavam a população servil e como corpos de acesso sexual pertencentes integralmente a seus donos. A própria língua egípcia distinguia essas funções. Algumas mulheres eram designadas ao trabalho doméstico, outras ao uso sexual, outras à geração de filhos. Muitas eram todas essas coisas ao mesmo tempo. As grandes casas organizavam essas mulheres em hierarquias rígidas. Na base, estavam as trabalhadoras dos campos e da carga geral, alojadas coletivamente, expostas a qualquer autoridade. Acima iam as servas domésticas, com condições ligeiramente melhores, mas ainda propriedade absoluta. No topo estavam as mulheres do núcleo mais íntimo da casa. Servas pessoais do senhor, escolhidas por beleza, inteligência e capacidade de oferecer serviços além do trabalho. Comiam melhor, vestiam-se melhor, recebiam cuidados médicos. Mas esse privilégio era inseparável da função. Existiam para atender às necessidades pessoais do senhor, companhia, entretenimento e submissão. A proximidade do poder as protegia de alguns abusos e as expunha a outros. Este era o mundo que Kia estava entrando. Merit espalhava óleo em sua pele com eficiência treinada. Você tem uma escolha, disse. Não a escolha de partir ou recusar, mas a escolha de como responder. Chorar e resistir faz você ser quebrada. Aceitar e aprender faz você ser mantida. Não quero que goste, quero que sobreviva. Aqui sobreviver exige estratégia. Primeira noite foi exatamente como Merit havia descrito.
Senmut não foi gentil nem deliberadamente cruel. Era apenas um homem exercendo direitos sobre o que considerava propriedade. Não perguntou o que Kia queria, não se importou. Quando terminou, ela ficou no pequeno quarto ao lado dos aposentos dele, melhor que os alojamentos coletivos, mas claramente condicional. Kia não chorou. Chorar nada mudaria e poderia ser usado contra ela. Em vez disso, pensou, analisou o ocorrido como informação. Nas semanas seguintes, aprendeu os padrões de Senmut. Ele gostava de inteligência, desde que não parecesse independência. Queria conversa, não desafio. Desejava submissão que parecesse voluntária, a ilusão que preservava sua imagem. Kia aprendeu a oferecer essa ilusão. Aprendeu a antecipar humores, a saber quando calar e quando falar, a usar elogios precisos. Desempenhava o papel exigido, enquanto preservava um núcleo interno intocado. Merritt observava com frieza prática. Bom, disse após um mês. Ele pediu por você 3 vezes esta semana. O primeiro ano a estabeleceu como favorita. Ganhou acesso a espaços proibidos a outras mulheres. E usou isso para aprender como a casa funcionava, quem era corrupto, quem era confiável, onde estavam as fragilidades. O segundo ano trouxe a gravidez. Era esperado. O filho foi retirado dela ao nascer e entregue a amas. Ele não é seu, explicou Merritt. Pertence ao Senhor. Kia transformou o instinto materno em estratégia. Protegeria o filho acumulando influência. No terceiro ano, Merritt adoeceu gravemente. Outras mulheres tentaram ocupar seu lugar. Kia não atacou. Apenas fez tudo funcionar. Quando Merritt voltou, encontrou a casa funcionando sob Kia. Em vez de resistir, promoveu-a. Ao 7º ano, com a morte de Merritt, Kia assumiu o posto de mulher sênior do núcleo mais íntimo. Tinha 33 anos. Era escravizada havia 7 e era, na prática, uma das mulheres mais poderosas daquela casa. Mas o poder nas mãos de uma escravizada sempre foi condicional. Kia sabia disso. Senmut podia tirá-lo a qualquer momento. Por isso, tornou-se indispensável. Expandiu seu papel para além da gestão doméstica, oferecendo conselhos administrativos que os homens livres não conseguiam. Criou alianças com intendentes e supervisores, tecendo dependências que tornavam sua remoção perigosa para a estabilidade da casa. Em silêncio, começou a mudar o que podia. Não podia derrubar o sistema, dependia dele, mas podia reduzir seus piores excessos. Aboliu o preparo cruel aplicado às recém-chegadas. Criou um sistema de rotação da atenção de Senmut para evitar que uma mulher fosse destruída pelo foco contínuo. Quando o interesse se tornava perigoso, Kia o redirecionava. Protegeu as crianças nascidas das escravizadas. Seu próprio filho ocupava agora uma posição modesta, educado e protegido. Outras crianças passaram a receber o mesmo cuidado. Por fora nada mudara. Senmut continuava senhor absoluto. A estrutura permanecia intacta, mas por dentro, a vida de dezenas de mulheres era diferente. Kia fez isso permanecendo cúmplice, continuando a servir, mantendo o papel que a protegia. O compromisso era total. Tornou-se poderosa ao se tornar útil ao poder. Protegeu outras, mantendo um sistema que não podia proteger ninguém. Foi vítima e colaboradora ao mesmo tempo, uma transformadora. Monumentos foram erguidos por mãos que a história não registra. Palácios foram mantidos por corpos que os hieróglifos não nomeiam. Kia sobreviveu, ascendeu e mudou o que pôde. E ao fazê-lo, tornou-se algo que o sistema nunca previu. Não apenas uma vítima, mas alguém que o transformou por dentro.